Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, sócio e gestor responsável pelo Long Only. Ale, em abril, a gente Uhum. teve um retorno de 2,2% versus 1,9% do IBX, então a gente teve um alfa aí no produto. Uhum. Começa falando para a gente, então, quais são os setores, os papéis responsáveis por essa performance. Tá legal, obrigado, Duda. Bom, mês passado a gente viu os mercados um pouco mais animados aqui, né? O nosso long only ficou um pouco acima do índice aqui local. Então a gente viu do lado, né, da parte externa, a gente viu alguma acomodação na questão de riscos lá, com risco de quebra de alguns bancos menores. Então a gente viu uma acomodação e um cenário um pouco mais, né, favorável a tomar risco. Aqui no Brasil, a gente viu na apresentação do arcabouço, eu acho que isso impulsionou a bolsa local. E aí, falando um pouco do fundo, para a gente, né, o que gerou um pouco dessa performance um pouco acima do índice foi nossa exposição a BTG Pactual, né, bancos de investimento como um todo, e a nossa baixa alocação em Vale, né? Vale sofreu bem ao longo do mês, a gente vinha com uma baixa alocação, e isso gerou uma performance positiva. Do lado negativo, né, Sabesp foi uma posição que a gente tinha e aí teve uma contribuição negativa mês passado, as consultoras de baixa renda, com toda essa discussão no STF sobre remuneração do FGTS, possíveis mudanças no programa acabaram impactando um pouco esse setor, e a baixa alocação que o fundo tinha Petrobras e B3, né, que aí no caso o fundo estava baixo, um pouco, né, não tinha muito dessas ações, as ações performaram bem, e isso gerou um alfa negativo no período, né? Mas em todo foi um mês um pouco mais favorável a risco, e nosso long only foi um pouco melhor do que o índice. Tá. E aí, então, comenta sobre as alterações que a gente fez na carteira Tá legal. e como que a gente está de exposição. Tá, a gente, ao longo do mês passado, a gente fez um pouco, a gente já vem comentando na carteira o setor de elétricas e utilities, né? Um setor que a gente gosta aqui, vem mantendo no fundo há um tempo. Mês passado a gente fez uma leve redução aí no setor, mas como mais pontual e tático aí, um pouco preocupado com o texto aí que pode vir e ser discutido em consulta pública sobre renovação das concessões de distribuição. Então, nesse contexto, a gente achou mais prudente, dado que algumas ações tinham dado um pouco, a gente achou prudente fazer uma redução, esperar o texto, ganhar um pouco mais conforto no que pode vir. A gente fez um aumento na exposição à energia, né? Tanto Petrobras, a gente comprou um pouco ao longo do mês, a gente estava bem underweight, né? Eu até mencionei que jogou contra o resultado, mas ao longo do mês a gente comprou um pouco na véspera do resultado, depois o petróleo caiu bem, então a gente achou que já seria bom retomar a exposição à energia. E também São Martin e Raízen, um pouco nesse tema, mas também com uma visão positiva para o ciclo de açúcar. Então a gente começou a aumentar a posição nesse setor. Setor de saúde, com leve aumento também, mas acho que nada não foi destaque, a gente continua bem positivo com o setor de saúde, né, no tema de ser um setor mais defensivo e com benefício aí de ganhar, das empresas se beneficiarem de uma queda de juros, né, são empresas alavancadas com bastante crescimento, que poderiam se beneficiar aí nesse cenário de potencial queda de juros aqui no Brasil. Então, acho que foram as principais mudanças. E a locação, a gente está perto de 100% comprado, quase na carteira, com baixo caixa no fundo, Duda. Você comentou agora no final sobre o setor de saúde. Aproveita para falar para a gente sobre as apostas da carteira, né? Os nomes ali de maio. Uhum. Rap Vida, a gente comentou em outras gravações. Sim, BTG Pactual, você falou. sim. Continua com posições core na carteira. A gente começou a adicionar, como eu comentei, o setor de energia, um pouco de Uhum. São Martin Raizen. Consultor de baixa renda a gente mantém, apesar dos ruídos, a gente acha que uma parte foi para o preço, mas eu acho que o desenho que está se configurando aí para o FGTS talvez não seja um desenho que seja equacionável para o fundo e o governo continue comprometido com o setor, então a gente manteve exposição. Além disso, elétrica e saneamento, continua sendo posição importante, um pouco menos em Sabesp elétrica, continua, então. Sabesp continua, e algumas ações específicas no setor de consumo, aí é bem pontual,
Vivara continua, Centauro continua no grupo SBF, mas no geral a gente está com uma visão ainda construtiva, né? A gente acha que tem valor nessas ações, a gente continua acreditando, o timing tem sido uma dificuldade, né, para implementar, mas continua acreditando num cenário ainda de quedas de juros um pouco mais para frente, tanto lá fora quanto aqui, e a gente está se posicionando, né, com um mix ainda na carteira de setores um pouco mais defensivos, mas que se beneficiam desses cenários, e algumas outras ideias mais cíclicas, como eu te falei, o banco de investimento, ou eventualmente algumas ideias pontuais em consumo, ou setor de energia, que são opções mais cíclicas dentro da carteira, mas no geral uma visão construtiva para o Brasil. Obrigada, Lê. Até mês que vem. Obrigado.